Salve família Manganato! Se você gosta de vídeos como esse, já quer a parte 2, deixe nos comentários. Nossa história começa na sala de aula. Nosso prota diz que odeia jogar jogos e um de seus colegas já o pergunta: Dom Ha, você tá jogando de novo? Logo após, outros colegas começam a dizer que mesmo a escola sendo um local sagrado para estudos, o prota continua jogando, por ele ser um otaku gamer. Todos falam da quantidade de aparelhos de jogos que estão na mesa dele. Nosso prota fica revoltado, porque na verdade aquilo tudo era por causa dos seus colegas, que o obrigavam a jogar por eles durante a escola. Nosso MC então revela sua profissão. Ele era um escravo gamer. Ele não queria ter que fazer aquilo, estando com muita raiva até que alguém comenta que ele era muito bom jogando. Quando ele vê, era a menina mais bonita da escola, Arin Ju. E aí família Manganato, vocês pediram e aqui está mais uma narração suprema da minha parte. Deixarei o nome do mangá na descrição, e se você é como eu e ama mangás, mas também adora desenhar, o curso Fanart Anime 3.0 é o curso para você. Nele você encontra não somente uma orientação para sair enfim daquela etapa perdida de pesquisa sem rumo no YouTube, mas também encontra estruturação, didática e até mesmo uma comunidade exclusiva para você retirar suas dúvidas. Ao adquirir o curso, que é 100% online, você terá acesso vitalício e poderá assistir às aulas quando quiser, sendo mais de 100 mil alunos. Então depois do vídeo já corre lá para aprender a desenhar seus personagens favoritos de maneira Suprema. Que nem a minha narração. Link na descrição. Nosso prota fica feliz de conversar com ela e ela diz que é zoada pelos colegas por não ser boa em jogos. Nosso MC então pergunta se ela quer que ele jogue pra ela, porém ela diz que estava tudo bem, já que nosso MC tinha bastante coisa pra jogar já. Nosso prota fica muito feliz por ter conversado com ela e ia dar algumas dicas. Porém, aparece uma amiga de Arin e pergunta se o MC era amigo dela, o que ela diz não ser e que estava só esperando pela amiga. A amiga então chama ela para comer na lanchonete. Ela despede do Proto chamando pelo nome, o que deixa ele muito feliz, até que nosso Proto fica sozinho na sala de aula e percebe que o personagem do jogo de seu colega morreu enquanto ele conversava com a menina, perdendo um item muito bom, a espada do Rei da Justiça. Do-Wan fica desesperado, porque de todos os itens a serem dropados, tinha que ser este a ser perdido. Esse item era a arma favorita do valentão, Chu-Woo. Nosso MC já passa mal só de imaginar o que ele iria fazer com ele, caso ele ficasse sabendo. Até que de repente já chega o valentão, lascando a cara do MC na mesa. Era Chu-Min, que fala para o prota que avisou ele para não desgrudar os olhos do telefone. Nosso MC pede desculpas e diz que vai dar para ele a espada colecionável dele em troca, o que o valentão diz então ficar tudo bem, mas que isso não o livrava da culpa, e já senta o tapa no rosto de Dong Ha. Do-Wan pensa naquele momento que o ditado "a vida é um jogo" só se aplica aos valentões, que ficam felizes de pisar em pessoas mais fracas que eles, exibindo suas forças e aumentando seu ranking na escola. Logo em seguida, Chun chuta a lateral direita do corpo de Do-Wan. Do-Wan pensa que aos olhos dos valentões ele era apenas alguém que eles precisavam caçar para subir de nível. Acabado e jogado no chão, Shu-On questiona Do-Wan que se ele só é bom em jogar e em mais nada, ele não deveria fazer isso com mais dedicação. Em seguida, Chun-Woo diz que começou a jogar um novo jogo, Roast RPG, mas que o time dele era muito ruim e por isso não conseguia caçar no jogo. Então, já pede para Do-Wan trazer a espada longa do Rei do Fogo em uma semana. Item este que era lendário no jogo. Do-Wan pergunta como diabos ele conseguiria um item lendário em uma semana. Chun-Woo diz para ele que vai dar uma motivada, já que ele parou de jogar para conversar com Ari. Se Do-Wan não trouxer o item dentro de uma semana, ele iria encher Do-Wan de porrada. E não somente isso, ele iria tirar a roupa dele na frente de Arin Ju.
Logo em seguida, outros trombadinhas surgem e chamam Chun-Woo para beber com algumas garotas. Nosso prota xinga Chun-Woo em seus pensamentos e o jogo, dizendo que ele odiava os jogos. Pelo menos era isso que ele falava quando estava com raiva. Contudo, ele é um otaku gamer, ficando feliz no feriado, já que não tinha que ver os valentões e, como a mãe estava viajando, podia jogar o quanto quisesse. Ele estava relaxado porque no jogo do valentão ele era nível máximo, ficando muito fácil de caçar depois disso. Ele era muito foda no jogo, mas se denominava como um perdedor patético na vida real, se questionando que se a vida dele fosse um jogo, talvez poderia ser diferente. Por fim, nosso MC decide concentrar no jogo e parar de pensar nessas besteiras. Quando, de repente, aparece uma lista de atualização do jogo. O nível máximo que antes era 100 subiu para 200. A dificuldade dos chefes foram aumentadas e a chance de se ganhar itens lendários foi diminuída. Nosso prota pensa que está lascado, após 18 horas jogando, caçando a noite inteira. Após 37 horas jogando, ele ainda não havia conseguido obter o item. Por quê? Por quê? O motivo, claro. O jogo mudou de rumo. Agora, quem iria ter mais chance de obter itens melhores era quem colocava dinheiro. Após 64 horas jogando, nosso prota começa a suplicar para que o item lendário fosse dropado. Após 144 horas jogando, ter comprado o pacote do jogo, ele ainda não havia conseguido o item. Todavia, no momento em que ele iria perder para o chefe, alguém aparece e o salva no jogo. Um jogador de nível máximo, 200, apareceu. Ele pergunta para o prota se ele estava procurando um grupo. Nosso prota suplica então para que ele fizesse um grupo com ele. E o jogador aceita. Até que enfim ele obtém o item lendário, Espada Longa do Rei do Fogo, e ainda conseguiu um outro, que não era do Rei do Fogo, mas sim do Deus do Fogo, sendo o item acima do ranking lendário, que era nível Deus. Prota fica muito feliz porque os 7 dias jogando não foram à toa. Eles perguntam quanto de dinheiro ele ia ganhar caso vendesse aquele item, mas nosso prota é humilde e dá os itens de nível Deus para o jogador de nível máximo que o ajudou. Até que enfim, nosso prota então pode descansar e começa a se sentir pesado. Tendo acumulado falta de sono e fome com ingesta excessiva de cafeína e energéticos durante uma semana inteira, nosso prota morre de ataque cardíaco. Havia vários casos pelo mundo de pessoas que morreram assim. Do-Hwan pede desculpas para a mãe por partir primeiro e se questiona se ele estava morrendo por ser um escravo gamer. Quanta idiotice, até que tudo escurece. Do-Hwan pensa consigo que iria amaldiçoar Chun-Woo depois de morto, até que ele se pergunta se ele estava morto, por que conseguia pensar? Até que aparece a famosa janela do pós-vida, declarando ele como um jogador e após uma análise decide a sua classe, escravo gamer impotente. Enfim, pergunta se ele iria aceitar essa classe. Nosso prota se pergunta, aceitar? Como assim? Que cargas d'água era aquilo? O sistema diz que a palavra aceitar foi captada nos pensamentos do MC, sendo então transportado para as coordenadas organizadas pelo ADM. Nosso prota ressurge então na sala de aula. Do-Hwan percebe que estava no dia antes do feriado. Arin então se despede dele e acha que ele estava com uma cara estranha, mas sai para comer com sua amiga. Do-Hwan estava ali sem entender. Ele não havia morrido? Tudo aquilo tinha sido um sonho? Mas em sua frente estava uma janela que informava as informações do personagem, até que enfim uma notificação de que o efeito de característica de sua classe escravo impotente estava ativo. Toda a experiência de Do-Hwan ganha em todos os jogos que ele já jogou seriam absorvidas por ele. O sistema estava calculando a experiência. Entretanto, aquela cena se repete. Chun-Woo chega e lasca a cara de Do-Hwan na mesa, dizendo para ele não desgrudar os olhos do celular. Do-Hwan fica puto de raiva, olhando para aquele vagabundinho que o fez morrer. Chun-Woo
já o olha puto e questiona por que aquele inseto estava o olhando, perguntando qual o significado daquele olhar. Do-Hwan tenta se explicar, até que desiste e pensa, me bate logo, isso é só um sonho mesmo, então se bater não vai doer nada. Contudo, doeu pra escambau. Ficando surpreso, aquilo não era um sonho? Chu-Woo não para de bater nele, com direito a soco de esquerda, joelhada na barriga e soco de direita. Nosso prota é jogado na mesa. Chu-Woo diz que, quanto mais pensa nisso, mais puto fica, finalizando com a seguinte frase: hoje você vai apanhar até a minha raiva sumir. Nosso prota se pergunta quando iria ser isso e acha que vai morrer antes que aquele momento chegue. Até que Arin chega na sala e diz: Do-Hwan, vou só pegar meu celular. Arin fica confusa com o que está acontecendo. Do-Hwan se distrai e olha para ela. Logo após isso, já sabe. Chu-Woo acerta seu rosto em cheio. Chu-Woo diz para ele não se fazer de frango e se levantar logo como homem. Do-Hwan já achava ruim ser espancado, mas ser espancado na frente da garota que gostava era pior ainda do que ele conseguia imaginar. Arin chega perto do valentão e fala para ele parar, perguntando o que ele achava que estava fazendo. Chu-Woo simplesmente a ignora, até que Arin pega no braço dele e diz que ela falou para ele parar. O valentão diz que seu ouvido não é pinico e já segura Arin pelo cabelo. Arin fala para ele soltá-la, dizendo que ia chamar os professores. Enquanto isso, nosso prota pensa que precisava salvá-lo, mas estava com medo, mas tinha que salvá-la. Chu-Woo diz para ela parar de reclamar, xingando ela, e quando ia soltar a mão na cara dela, o prota vem por trás com um soco, gritando para que ele a soltasse, acertando um soco na cara de Chu-Woo e xingando ele. Infelizmente, porém, o soco não foi na cara. Chu-Woo segurou com a mão esquerda e já vinha com outro soco com a mão direita. Do-Hwan conclui então naquele momento que mesmo que ele fizesse algo não iria funcionar, até que finalmente a janela o informa que o cálculo de experiência havia sido concluído, tendo ele atingido o nível máximo. Ele seria promovido para a classe rara, de escravo gamer promissor, atingido novamente o nível máximo para a classe heróica, escravo gamer honrado. Zerando novamente o nível máximo de experiência, ele foi para a classe lendária, escravo gamer superior. Com isso, ele desbloqueou uma habilidade hack específica de sua classe, Golpe esmagador. de seu personagem do Roche RPG. Utilizando a habilidade hack do jogo na vida real, ele desfere diversos socos poderosíssimos, espancando o valentão Chu-Woo. Arin fica boquiaberta e Do-Hwan sem entender o que aconteceu, mas percebe que utilizou a habilidade do personagem de seu jogo. O ADM então manda uma mensagem para ele falando que ele não deveria ficar tão surpreso, sendo isso apenas um presente pelo favor de entregar o item que Do-Hwan deu ao ADM. Tudo acaba então tendo Do-Hwan ganho 200 de experiência ao derrotar o valentão. Atingindo finalmente o nível máximo da classe lendária, ele evolui para a classe final, escravo gamer secreto. O prota, que queria viver em um jogo, a partir daquele dia podia agora usar todas as habilidades dos jogos em que ele havia jogado como escravo gamer. E se você quer mais conteúdo de qualidade como esse, já se inscreve para não perder nada e senta a voadora nesse botão de like, porque aqui a narração É suprema e tem vídeo novo toda sexta.